Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Uma boa tarde para o senhor e para a senhora. Eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho. E o Fabiano também. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Maraca. Coisa estranha. O Nordeste está invadindo o mundo dos negócios, Maraca. Com certeza, ó, gente, bichinho. Bora! Vamos embora comer comida de qualidade. Vamos embora falar de coisa boa. Vamos embora falar de empreendedorismo, geração de empregos. Mistura na cozinha mineira. Que coisa boa. Dona Fulô, Fabiano, mãe, filha, família inteira foi para Aracaju, falou, o quê? Aracaju pode voltar para Minas Gerais. Maraca, será que lá eu vou encontrar buchada de bode? Se Deus quiser, olha, a história de Cleide Goretti e Marina Fraga. As duas estão aqui, filha e mãe, mãe e filha, para falar do Dona Fulô. É verdade isso? Vocês foram para o Nordeste, foi para Aracaju, chegou lá, se encantou. E vamos montar um restaurante? Conheciam? Eram da área de cozinha? Como é que funciona essa história, Dona Cleide? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Realmente, essa é a nossa história. Nós viajamos em julho de 2012 para Aracaju. Na época, a Marina era pequenininha. Fomos passar férias, eu, meu marido e os 2 filhos. E foi quando eu comi a macaxeira ao forno numa barraca de praia. Macaxeira ao forno numa barraca de praia. Isso. Eu me lembro como se fosse hoje, era a barraca da Cida, na orla do Atalaia. E aí eu comi a macaxeira ao forno e, como boa mineira, eu falei para o meu marido assim, nossa, que trem gostoso, né? Dá bom da gente levar isso para Betim. E aí a gente veio embora e essa ideia foi borbulhando na cabeça. E 1 ano depois, a gente conseguiu um ponto onde a gente iniciou o Dona Fulô. E até então, nós trabalhávamos com papelaria. Nós tivemos uma papelaria por 18 anos, na época. Ficamos com ela durante 21 anos. Quando montamos o restaurante, ela tinha 18 anos. E a gente pensava em empreender na área da alimentação, porque é uma coisa que eu gosto muito. E essa ideia foi assim, eu falo que foi uma inspiração divina, porque o Dona Fulô é uma bênção de Deus desde o início. Assim, a gente teve um público muito legal, a gente faz um trabalho bem diferenciado para oferecer mesmo uma experiência para o cliente, não só através da comida, mas através do ambiente, do atendimento, sabores, tudo. Identidade do Nordeste, a música, no povo mineiro, a música também, a cultura, né? Tem toda uma mistura nisso tudo, não é verdade? Qual o prato principal, o carro-chefe da casa? O que deu um boom que você falou assim, opa, a gente vai expandir, a gente vai chegar nesse momento que vamos crescer, porque você tem unidade em Betim com 9 anos e no Lourdes com 1 ano. Daqui a pouco a Marina vai explicar como é que ela entrou nesse negócio, né? Petitinha, lá na praia, comeu uma mandioca diferenciada, ela era bebezinho, agora ela já está com responsabilidade de tocar esse restaurante. Mas o prato principal, como o Fabiano fez a pergunta? Então, o prato principal, desde então, é a macaxeira ao forno, que foi esse prato que eu comi na praia. Porém, a gente esbarrou numa dificuldade quando a gente começou o negócio, que era o preconceito contra a culinária nordestina. Então, o mineiro ele não está muito acostumado ao coentro, ao dendê, ao cominho, como a gente estava conversando, né? A pimenta. Então, assim, quando a gente começou, as pessoas iam no restaurante e aí o restaurante ficava cheio. A gente com 10 jogos de mesa na calçada, a gente passou a atender 104 pessoas. Nossa cozinha era muito pequena, a gente tinha uma cozinha que tinha 1,80 por 3 de tamanho. E a gente conseguia atender o pessoal, porém tinha uma questão que era, as pessoas tinham um preconceito, elas comiam, chegavam a pedir para comer filé com fritas. Eu falei assim, poxa vida, eu monto um restaurante nordestino para as pessoas comerem filé com fritas, né? E aí foi onde eu pensei assim, eu preciso apresentar para eles o trabalho que eu faço. E, na época, o nosso cardápio ele era bem variado, hoje ainda mais.
Mas nós tínhamos a macaxeira ao forno de vários sabores, baião de 2, acarajé, os caldos. Então, o que foi a ideia? Vamos começar a oferecer degustação de tudo que a gente faz. Para que se pudesse criar um hábito, uma forma palatável do mineiro descobrir o tempero do Nordeste. Isso. Tinha uma resistência muito grande com essa ideia do que é o tempero nordestino, assim. E aí a gente não tinha muitas vezes a oportunidade de apresentar o que a gente estava fazendo com a culinária nordestina ali dentro, né? Assim. Às vezes o mineiro assusta com o cominho, com o coentro, né? Que tem realmente um sabor diferenciado. Ô Marina, você entra a partir de quando nessa história da criação do restaurante? O que você executa nesse papel importante de crescimento do produto que seus pais criaram? Então, nessa de em um mês a gente cresceu, eu estava sentadinha lendo um livro numa mesa, e aí um dia teve um movimento muito grande, precisou de alguém para ir para o caixa. Eu corri e fui, eu estava com 13 anos nessa época. E aí, desde então, nunca saí, assim, mais ou menos, né? Eu participava sempre assim, ajudando muito quando a gente tinha poucos funcionários. Então, assim, era um balcão corrido, eu cuidava do caixa, fazia tapioca, fazia suco, quebrava um galho, assim. E aí, na medida que eu fui crescendo, eu continuei sempre ajudando, só que eu estudava, né? Então, conciliava as coisas. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu tive que me distanciar um pouquinho, mas a pandemia veio e a gente precisou se virar, né? Lá em Betim, na época a gente ainda não tinha BH. E aí enfim, junto com a minha mãe, a gente puxou o delivery na época em Betim para conseguir sustentar o negócio. Aí quando inauguramos BH ano passado, a gente estava precisando de mão de obra, não tinha. Eu fui para instalar sistema, ajudar com essa parte que eu sempre cuidei, né, de caixa, instalar o sistema de comanda eletrônica, ajudei no treinamento dos garçons. Aí tava por lá fazendo o serviço, precisaram de um gerente. Eu falei com a minha mãe, Epa, sou eu. Foi. Buchada de bode. Nós não temos buchada de bode. Às vezes a gente se depara com essa pergunta vinda de nordestinos. O que acontece? A gente viaja para fazer pesquisas. Quando eu montei o restaurante, eu fui muito pela intuição, eu não trabalhava profissionalmente com a cozinha, e aí eu pensava assim, bom, eu vou fazer para o meu cliente aquilo que eu faço para a minha família, para os meus amigos, aquilo que eu gosto. Então, eu pesquisava as receitas e ia muito pelo meu paladar. Então, quando eu fiz, por exemplo, a minha primeira macaxeira ao forno, eu chamei meus vizinhos para experimentarem. E aí, tudo que eu fazia, eu ia muito pelo meu paladar, por aquilo que eu gosto. Você não gosta da buchada? Então, como buchada, mas não é o meu prato não é o seu predileto. Prato predileto. Não. Essa macaxeira ao forno, simplesmente assa a mandioca lá e tá pronto? Não, ela é como se fosse o escondidinho, a macaxeira ao forno, ou tortinha de macaxeira, como também é chamada em Aracaju. É um purê de mandioca muito saboroso, que nós temos a nossa receita. Tem segredo. Os nossos segredinhos, o segredo da Dona Fulô. Isso, a gente tem um tempero que eu faço e a gente tem uma pessoa em cada restaurante que é as que reproduzem esse mesmo tempero. E ele é um segredinho. Então a gente faz aquele purê bem saboroso e fazemos as camadas. Purê, a carne. É uma macaxeira moída. Isso, é um purê. Aí tem o purê, carne e queijo. A carne, opções de camarão, de bacalhau, de carne de sol, de frango. Já tá dando fome. Não, tem que ir lá experimentar. E por cima vai o queijo para finalizar, que a gente tem 3 opções, que é o requeijão, o queijo coalho e mussarela. O que muda do escondidinho? A montagem. Porque o escondidinho, a carne vai embaixo, o purê em cima e depois o queijo. O nosso é purê, carne e queijo. Ô Marina, não é fácil tocar restaurante. Você ainda é a gerente lá, você toca o negócio como ninguém. É um negócio de família? Como ninguém, eu não sei não, mas enfim. Eu digo que quando eu assumi o restaurante, na verdade, porque isso, né? Eu estudo em outra área, eu faço psicologia, mas eu conheço o Dona Fulô como ninguém, assim, né? Porque a minha vida adolescente... Viu crescer, e você cresceu junto com ele. Isso, e aí quando assumi, tem um pouco isso, assim, né? De quase que uma missão de família também. Então,
Quando eu assumi desde então, entendo muito, assim, um propósito no trabalho que eu faço lá. E aí acaba que é isso, né? Assim, desde sempre eu ajudei muito a tampar os buracos. Então eu ainda sou oficialmente gerente, mas hoje, por exemplo, se você for lá, eu vou estar na cozinha cozinhando, assim. Então quer dizer que você entende do negócio, tanto da logística... Sabe fazer também. Ô, Cleide, começou um restaurante em Betim, depois veio para Belo Horizonte, Lourdes. Fugiu um pouco da ideia inicial, que era simplesmente para pagar as contas, né? Pagar plano de saúde, essas coisas. Quando você abre mais uma loja, sinaliza que uma rede. É verdade? Você tem pretensão de expansão para outra cidade, novas regiões da capital? Olha, potencial nós temos muito. Tenho sim essa vontade. Porém, a gente tem algumas questões limitadoras, mas que eu costumo dizer que, assim como Dona Fulô nasceu com uma pretensão bem pequenininha, ele foi crescendo, então entendo assim que tudo que nós colhemos é o que nós plantamos hoje. Então, como a Marina falou, eu vejo Dona Fulô como uma missão que Deus colocou na nossa vida. O meu propósito ele está muito alinhado dentro do que é a missão do Dona Fulô, e eu entendo que esse potencial ele precisa ser expandido, mas eu não tenho uma meta de prazo para isso. Nós passamos por uma fase muito difícil, que foi a pandemia, né? Então, o restaurante de BH, ele era para ter sido inaugurado em março de 2020. Foi exatamente quando o comércio fechou. A pandemia. Isso. E a gente tinha feito um investimento altíssimo na unidade do Lourdes. E a ideia era pagar o investimento com o trabalho. E aí, na hora de trabalhar, nós não podíamos trabalhar nem em Betim, nem em Belo Horizonte. Nós ficamos fechados 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, esperando a oportunidade de abrir. Nas incertezas do que estava em vigência nos órgãos de saúde. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, depois do intervalo a gente vai falar sobre isso, porque elas aprenderam com a pandemia, como também outras empresas que passaram por aqui também aprenderam no que diz respeito a delivery. E vamos falar também dos sabores. Eu estou vendo alguns pratos ali com banana frita, com tempero diferente. Ô, Fabiano, tem uma sobremesa ali que eu vou te falar, viu? Já deu fome. Eu tô querendo carne nordestina. Coisa seca. Boa! O Mundo dos Negócios volta já! Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando seu FGTS. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 30 36 16 66. Multimarcas Consórcios. Você mais perto da sua conquista. Vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D faz muito tempo e não é à toa. É importantíssimo cuidar da imunidade, principalmente nos dias de hoje. E para potencializar esse cuidado, agora temos um novo aliado. E que aliado? Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para fortalecer a imunidade. E já reparou que quando nossa saúde vai bem, a gente absorve só coisas boas? Por falar em absorver coisas boas, é aí que a vitamina C da Equalive faz toda a diferença. De liberação prolongada, ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água. Leve onde quiser, na hora e local perfeito para você. Na dose certa e na embalagem ideal. Equalive Vitamina C. Absorva o melhor da vida. Absorva o melhor da vida. Ela é super prática, não precisa dissolver na água. Olha, Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade. Vitamina C é Equalive. Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Obrigado por você estar acompanhando o Mundo dos Negócios. Olha, a gente está falando de Dona Fulô, um restaurante com a comida típica do Nordeste brasileiro, de Aracaju, Fabiano Caseca. Ó, criou uma unidade em Betim, outra unidade
no Lourdes, em Belo Horizonte. E vem mais. E vem mais por aí. E vem mais. Capacidade Agora, enorme de aqui pessoas. Público, se não conhece, faça uma visita a Petrolina e vá conhecer o Bodódromo. Exatamente. É um restaurante maravilhoso, de carne de bode, buchada de bode, é uma delícia. Tudo de bode. Diz que do bode lá no Nordeste aproveita tudo, né? Ô Cleide, a gente vê o seguinte, vocês expandiram, mas, como anteriormente no bloco que nós saímos agora há pouco, falávamos sobre pandemia e em março de 2020 seria inaugurada a nova unidade. Tiveram que brecar, né? Esse frear teve que fazer com que vocês se reinventassem. A sua filha disse o seguinte, a Marina disse assim, aprendemos com a pandemia no que diz respeito a delivery, alguma coisa nesse sentido. Como é que vocês se viraram para poder pagar a conta, ô Marina, com você? Então, na verdade, o restaurante de BH ficou fechado, né, durante o tempo da pandemia, porque, na verdade, não fazia muito sentido inserir o negócio numa cidade como BH, uma operação do tamanho que era, correndo os riscos que a gente estava correndo naquela altura, assim, né, de fechamento. Então, o que a gente fez foi investir no delivery em Betim, porque lá a gente já tinha equipe contratada e a maior preocupação... Já tinha o know-how, né? E a maior preocupação, na verdade, no início, assim, da pandemia foi, a gente precisa manter a nossa equipe. Em Betim eram 25 funcionários, se não me engano, na época, e a gente precisava manter as contas que estavam chegando, né, as contas de luz que não pararam de chegar, enfim, e manter a equipe que já estava contratada. Produtos em estoque. Produtos em estoque, freezer cheio de coisas, né, e aí o que a gente fez foi iniciar o delivery em Betim, que é uma coisa com a qual a gente não trabalhava. Em BH ficou parado até a gente conseguir inaugurar efetivamente. A gente entendia também que não fazia muito sentido naquela altura investir em marketing, tudo, para começar um negócio muito tímido, assim, né, do tamanho que era aqui em BH. E aí a gente aprendeu a fazer delivery em Betim na pandemia, assim. E agora está fazendo aqui também, não? Aqui também fazemos. Delivery também fazemos aqui. também. E não foi só o delivery. A questão era se reinventar de todas as formas, né? Então, muitas vezes eu ia para apresentar a promoção do delivery do dia. Você criou um dia a dia no Instagram, nas redes sociais? Foi aos trancos e barrancos, às vezes para gravar um story de 30 segundos eu ficava uma manhã inteira, né? Virou uma blogueira. Mas conseguiu. Agora, Conseguimos. outros pratos, além da macaxeira ao forno. Então, você estava perguntando a buchada de bode, né? carne. Nós fizemos algumas pesquisas, o que a gente percebeu que no próprio Nordeste hoje é até um pouco raro se encontrar a buchada de bode. As pessoas mais tradicionalistas do interior, elas gostam mais, apreciam mais esse tipo de prato. Entre os jovens, não tanto. Então, aqui, para a gente trabalhar com buchada de bode e não ter tanta saída do prato, não justifica, porque tudo que você não tem uma rotatividade, você perde em qualidade e a logística fica muito difícil. E o custo é alto. E o custo é alto. Então, assim, não justifica a gente trabalhar com esse prato, por exemplo. Então, nós temos uma variedade muito grande, nosso cardápio é enorme, né, Marina? Vamos entrar nesse cardápio. Carne de sol. Carne de Carne sol. de marinada. Isso que eu ia dizer, a gente faz a nossa carne de sol, né? Tanto de Vocês Betim preparam a quanto carne de BH. sol porque ela tem um ritual, né? E o danadinho de bom? O que é o danadinho de bom? Na verdade, ele é um filé de tilápia grelhado, e aí ele vem com molho de limão siciliano, tartar de banana da terra, chips de macaxeira frita. Tem como não ficar bom não, Fabiano Caseca. E eu vejo o seguinte, né? Que vocês têm uma parceria com o iFood, né? Com outras. A entrega de vocês, ela é própria ou não? Em Betim é própria, em BH é via iFood. Agora, como é que vocês conseguiram condensar esse sabor para chegar na casa do cliente? Porque uma coisa é a hora que sai lá do forno, lá na bancada da cozinha e vai em poucos segundos até a mesa do cliente. Outra coisa é transportar na moto, tem que ter um transporte certinho para não misturar as comidas todas. Uma Como é que das vocês fizeram? resistências que eu tinha com o delivery, o que fez a gente implantar o delivery diante da necessidade da pandemia, era justamente essa. Porque eu não quero entregar para o meu cliente só uma comida, eu quero entregar uma experiência completa. Sabor. E o delivery, ele tira essa parte da experiência que é da pessoa estar no ambiente, com aquele atendimento, com aquela música. E a própria qualidade da comida, né? Querendo ou não. A Então, temperatura influi muito. Eu costumo dizer que o Dona Fulô é comida
farta, quentinha e saborosa. Então, esse quentinha, ela já é um pouco comprometida com o delivery. Por mais que você tenha uma rapidez na entrega, uma macaxeira ao forno que sai do forno na hora é outra coisa do que vai no delivery. Porém, assim, nós estudamos assim, quais os pratos que seriam possíveis. Qual tipo de vasilhame que pode ser acondicionado à comida? Aqui em Belo Horizonte, quando a gente foi colocar o delivery, a minha preocupação era, eu sou de Betim, nós não conhecemos muito bem Belo Horizonte. Então, foi buscar uma consultoria, então nós tivemos o apoio do Sebrae para entender, mapear a região que a gente iria atender, qual que é a embalagem mais adequada, porque a gente não conhecia muito esse mercado de Belo Horizonte para delivery. Então, isso foi fundamental para nós. Ele ainda é um pouco tímido, a gente ainda só faz através do iFood, mas a intenção é expandir aos poucos esse delivery também. Os dias e horário de funcionamento dos restaurantes? Em Betim, nós trabalhamos de segunda a sábado, só à noite, de 17 horas às 23 horas, até a quinta, e sexta e sábado até meia-noite. Em Belo Horizonte, trabalhamos de quarta a domingo. Então, a gente trabalha na quarta e quinta somente à noite. Na sexta e no sábado, nós trabalhamos almoço e jantar, e domingo para almoço. E, graças a Deus, assim como Betim, BH, a gente está tendo aceitação uma filinha aí. Ô, Marina, com relação à bebida, eu vi ali, tem até cachaça, Fabiano. Cachaça Dona Fulô. Claro que tem que ter cachaça. Tem que ter uma cachaçinha Dona Fulô lá, eu vi as bebidas. Parece que vocês fazem até uma caipirinha de coentro, é isso mesmo? Fazemos. Acho que é uma das partes mais legais, talvez, do nosso cardápio é a carta de drinks, assim, porque você vai ter drinks, por exemplo, a caipirinha de coentro, tem caipirela, que é uma caipirinha feita com... Caipirinha de coentro? Tangerina com coentro, invenção dessa daqui, assim. Enfim, eu sou suspeita pra falar, mas minha mãe é muito criativa. E aí a nossa carta de drinks tem esse diferencial, assim. Então, talvez drinks comuns, que você vai encontrar em qualquer restaurante, lá não vai ter, assim, sabe? A gente tem uma carta de drinks muito diferenciada, muito variada, brincando muito com certos sabores, sabe? Então, gin com pimenta, dedo de moça, caipirinha de coentro, a gente tem drinks com hortelã, tem o Moscou Mula, que é, enfim, uma releitura que ela faz de um drink famoso. O Moscou Mula é o quê? Tem então, o quê nele? O Moscou Mula, eu falo que é a versão nordestina do Moscou Mule, né? Então, a gente tem cachaça de umburana, licor de cacau, cumaru e espuma de gengibre. Aí também não tem como ficar ruim não, Fabiano Casé. Mas tem a carne de sol com mandioca. Então, a carne de sol com mandioca é a porção que mais sai nas duas casas. A nossa carne de sol nós mesmos produzimos. Eu tinha um fornecedor antes da pandemia, e aí teve aquele boom do preço da carne que subiu demais, então eu falei assim, bom, complicado a gente repassar como produzir a carne? Você compra a carne e bota para secar? É isso? Hoje não se pode fazer carne de sol no tempo. O preparo da carne de sol, ele é feito dentro de uma refrigeração, uma temperatura adequada. Por questões de vigilância sanitária. Sim. Então, na verdade, a carne serenada, que o pessoal fala que dorme no sereno, a gente faz dentro da câmara fria. Então, nós usamos a nossa carne de sol, nós fazemos a picanha de sol e nós fazemos a carne de sol com uma carne de Angus, que é aquela carne que tem aquele marmoreio, macia, saborosa. Ela fica mais molhadinha, né? Muito. Então, assim, ela tem o tempo certo. Então, quando veio o aumento da carne, eu falei assim, bom, vou tentar fazer minha carne de sol. E é maravilhosa, porque... E é você que faz toda a assinatura desses pratos? Sim. Tem algum chefe de cozinha? Você teve que aprender? Você fez algum curso? Como eu disse no começo, eu entrei muito por intuição. Profissionalmente falando, eu não tinha nenhuma experiência na cozinha. E eu aprendi, assim, com trabalho, pesquisa, Sufoco. Nossa, quantas vezes, né, a gente chora dentro da cozinha. Eu falo assim, engole o choro e segue em frente. É assim que tem que ser. O cliente está lá esperando. Tem que ser. O povo está esperando com fome. A gente só trabalha com a la carte. Trabalhar com a la carte é outro desafio. Rápido, tem que ser full time, né? Olha só, a gente tem aqui o quadro Eu Destaco Você na tela da Band, onde você manda o seu vídeo para cá. Tá vendo essa família? Começou
viajou, cresceu, está crescendo. Eu destaco você, Fabiano Caseca. Explica para o povo se eles têm que pagar alguma coisa. Pois é, mas é 0800, Maraca. Olha, você é um pequeno comerciante, você que tem sua lojinha aí, você não tem condição de anunciar, por exemplo, aqui na Band, nas grandes redes de televisão, mas nós criamos o Eu Destaco Você para dar a oportunidade de você anunciar aqui. Faz um vídeo com seu celular na horizontal, não pode ser assim na vertical, deitadinho assim, 30 segundos falando do seu negócio, falando dos seus produtos. Você é um profissional liberal, pode fazer o vídeo também. Você é um prestador de serviço, pode fazer o vídeo falando da prestação de serviço. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, não vai pagar nada, 0800, sem ficha. E você vai para Minas, vai para o Brasil e vai para o mundo, porque além da audiência aqui da Band, do mundo dos negócios, tá só subindo, nós estamos nas redes sociais, então sabe por quê? Você vai até pro Japão. Eu destaco você, aperta o play. Eu destaco você. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui no Mercadão Internacional de Lagoa Santa, na loja BH Elétrico, na assistência técnica especializada em Apple. Eles vendem também aparelhos, fazem a manutenção no próprio local. Vou mostrar um pouquinho da loja para vocês. E de volta, Cleide, a gente vai encerrar esse programa de uma forma diferente. Você aproveita agora, eu tô vendo ali caldos, né? Ei, eu gosto de um caldo. Como é que você chama isso lá, esses caldinhos? Tem caldinho de carne seca, caldinho de frango? Tem... Como é que você nomeia esses tipos de petiscos? Então, aproveitando essa foto aqui, nós temos o menu degustação em Betim, ele é servido às segundas-feiras, em BH às quartas-feiras, onde a gente faz uma viagem pelo Nordeste, né? Então, são pequenas porções ou unidades de alguns dos pratos do nosso cardápio. Aí, nesse menu degustação, tem o caldinho de cebola com carne de sol e queijo coalho, que é um caldo que eu criei, que é maravilhoso. Mas nós temos outros caldos, que é o caldo de feijão nordestino, que ele é diferente do mineiro, porque ele leva a carne de sol, né? A gente tem caldo de camarão, a gente trabalha assim com uma infinidade... Caldo de feijão nordestino. É uma viagem de sabores. É uma viagem de sabores. A gente tem uma variedade muito grande. Nosso cardápio é muito versátil. Eu falo que para o inverno, para o verão, para o jantar, para o happy hour. Em todas as estações. A gente tem a Cajuína São Geraldo, que é um refrigerante de caju que vem do Nordeste. Ô, Marina, fica com você aí a arte de agradecer aos seus colaboradores, aos seus fornecedores, aos seus clientes e, porventura, se vem novidades para 2023. Bom, para 2023, acho que a gente ainda não tem nada muito certo, não, né? Na verdade, o Dona Flor BH está crescendo, a gente está melhorando cada vez mais nosso atendimento, nosso serviço, dentro dessa cidade que é tão grande como BH, né? Enfim, acho que isso é um desafio de abrir o segundo restaurante, eu acho. Que a gente acha que sabe muita coisa e aí esbarra em muitas dificuldades que muitas vezes a gente não está esperando, né? Mas, enfim, acho que contando aí com uma equipe de colaboradores fantástica, tanto em Betim quanto em BH. Em BH a equipe está se formando, né? Um ano é muito recente, mas a gente tem crescido cada vez mais, assim, quanto uma família mesmo. A gente diz muito isso, né? Criar um ambiente de trabalho bacana e a gente não seria nada se não fosse os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, que são aí muitos deles de 9 anos, né? Desde o começo. Assim, são parceiros de vocês. Parceiros já do negócio. A gente também não seria nada sem eles, né? Enfim, acho que a pandemia foi difícil para todo mundo. Foi um momento que a gente, em dado momento, achou que não ia dar conta, né? De superar, mas vencemos e estamos aí crescendo cada vez mais. Tá certo, né, Fabiano? Tá vendo? A menina sabe o que faz, sabe o que fala e vai assumir isso com certeza nos negócios. Jovem, mas com a capacidade impressionante de conhecimento e de comunicação. São exemplos desse tipo que nós sempre mostramos aqui no mundo dos negócios. São lições. Eu tenho certeza absoluta que você aprendeu muita coisa nessa prosa boa do Dona Fulô. Um abraço para vocês. Um abraço, Fabiano. Deu vontade de comer comida nordestina, Fabiano. E eu dou um lembrete para ele. Bota mais água no feijão, porque o negócio vai estourar. Vai bombar! O mundo é nosso, Fabiano. Não, Maraca, o mundo é dos negócios. Tchau.